Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje vamos falar de um tema que infelizmente se mostra cada vez mais atual, né? mais presente e cada vez nos traz também mais preocupações, não só nas razões que lhe dão origem, mas como com todas as consequências que vêm destes mesmos comportamentos. Então, hoje vamos falar sobre o bullying, ok? Mas, antes de mais, é importante referir, porque parece que vão sempre existindo dúvidas, não é? O bullying não é um ato que possa ser entendido como normal nas relações sociais entre as pessoas, entre as crianças, entre os jovens, os adolescentes, porque ouve-se muitas vezes dizer, muito especialmente em gerações anteriores, não é? Qualquer coisa como, no meu tempo não havia disso, não é? Dava-se uma bofetada e cada um ia à sua vida e a coisa resolvia-se. Pois, talvez, mas a verdade é que o mundo mudou, não é? A forma como tudo isto se processa também, não é? A duração destes atos mudou, a dimensão destes próprios atos mudou também, não é? A frequência com que tem lugar já não é a mesma também, e mesmo a bofetada que no passado podia resolver, hoje por exemplo, com o ciberbullying não tem lugar, não é? Porque simplesmente ainda não se consegue fazer isso através da internet. A bofetada ainda não viaja pela rede de dados. Portanto, vamos afastar esta ideia de que se trata de uma coisa ligeira, não é? Que se resolve com uma simples punição e que depois tudo à volta a ser como antes, porque na realidade é bem diferente. Bom, então, para quem possa ainda não estar também suficientemente relacionado com o tema, o bullying trata-se de um comportamento, não é? Que a todos os níveis pode ser entendido como intencional, não é? Com um propósito bem delineado, não é? Muitas vezes agressivo, não é? Violento mesmo, não é? Humilhante também, não é? Como muitos de nós conseguem reconhecer, não é? E que envolve esta luta de poderes, não é? A luta por um determinado controle sobre o outro, não é? Sobre um grupo, sobre uma ideia, etc. Portanto, acima de tudo, não é? E traços gerais, o bullying mostra aqui um desequilíbrio de forças, digamos assim, não é? Uma luta de poderes, não é? De forma a um deles, naturalmente o agressor, não é? Assumir um determinado controle sobre o outro, não é? Normalmente de uma forma também repetida, não é? E, portanto, no contínuo do tempo. Ora, tudo isto pode incluir todas aquelas ações que envolvem as ameaças, não é? O espalhar do boato, não é? O ataque físico em si, no ato de violência em si, não é? O bater, o roubar, o arranhar, por aí fora, e depois também o verbal, não é? Com todas as provocações pessoais, não é? De género, de raça, de etnia, religião, de orientação sexual e por aí fora. Portanto, aqui num sem fim de situações, não é? Que muitas das vezes continuam a contribuir para o acentuar desta separação, deste afastamento, não é? Do segregar do outro, não é? A própria exclusão do outro, não é? Acentuando todas estas diferenças em todos estes aspectos também. Bom. E desmistificamos também esta noção de que o bullying acontece só ou que tem origem só nos rapazes, não é? Dando-nos de forma quase exclusiva todo este papel de ameaça sobre o outro. Pois não. A verdade é que tanto os rapazes como as raparigas, não é? Tanto os meninos como as meninas, têm a sua cota nestas questões. Portanto, não se trata de algo que seja somente ou dos rapazes, nem somente das meninas. Portanto, tanto uns como os outros levam a cabo estes comportamentos. Ok, então, e os pais? Como é que os pais conseguem perceber se o seu filho, se a sua filha, se estão a ser alvo de algum destes comportamentos de bullying, independentemente da sua manifestação, independentemente da forma como estão a ser feitos, ou ainda, como é que os pais conseguem perceber se os seus filhos demonstram algum indício de serem eles próprios os agressores, não é? Porque o papel deve ser aqui nos dois sentidos. Então, vamos ao papel de detetive dos pais para as vítimas. Então, normalmente, as vítimas de bullying, sejam meninos ou meninas, não é? Podem mostrar-se aqui com uma alta taxa de ansiedade, não é? Às vezes uma ansiedade extrema, não é? Evitando, por exemplo, os ambientes onde se verificam todos estes abusos, não é? Onde se verificam todos estes comportamentos, não é? E aqui surgem os medos, não é? Todas aquelas dores que se inventam, digamos assim, porque na realidade não são inventadas, não é? Elas estão mesmo presentes fisicamente, não é? E aparecem as dificuldades na concentração, não é? Toda aquela hipervigilância, não é? O estar atento ao mais pequeno fator que possa desencadear tudo aquilo, não é? Tudo aquilo a que estão a ser ameaçados, ou seja, toda esta preocupação com qualquer alteração que possa suscitar a perda da sua segurança, do seu controle, do seu conforto naquele momento, naquele contexto. Depois, claro, também existem casos
também de mais difícil resolução, não é? Porque quando as diferenças entre a vítima e o agressor são muito grandes, não é? Normalmente existem aqui também todos aqueles compromissos de silêncio, não é? Ou porque o agressor assim o exige, não é? Ou porque a sensação de vergonha de se ter sido alvo de bullying é tão grande, não é? Que a própria vítima permanece nesta situação ao longo do tempo, não é? Acabando por forçar também, de certa forma, todo o papel de controle do próprio agressor. Depois, mais sintomas nas vítimas. Por exemplo, as vítimas de bullying normalmente também mostram-se mais afastadas da família, não é? Mais zangadas, mais irritáveis, com menos paciência, não é? Com muitas alterações do humor, não é? Depois os resultados na escola, não é? As notas escolares podem ser também um novo alerta, não é? Porque normalmente decaem, não é? E depois, uma vez mais, todas aquelas dores fingidas, não é? Todas aquelas dores inventadas que falámos, não é? Tornarem-se muito nítidas, não é? Muito presentes, não é? O que chamamos de somatização, não é? As dores de cabeça, os enjoos, as dores de estômago, o cansaço e por aí fora, não é? Depois, vamos à violência física, por exemplo. Alerta também para se a criança, se o jovem, se o adolescente, não é? tentar encobrir partes do corpo, porque pode ter nódoas negras, não é? Pode ter arranhões, golpes, não é? Ou se arranja de uma forma contínua, desculpa para todas estas situações com pouco nexo, não é? Sem fundamento, porque caiu, porque foi empurrada sem querer, não é? Agora, pais, vamos ficar alerta, não é? Mas a criança agora cai todos os dias, mas é empurrada todos os dias, portanto, vamos manter em atenção nestes casos também. Depois, especialmente também nos meninos mais novinhos, por exemplo, nos meninos e nas meninas, não é? Porque já vimos que como se costuma dizer, isto pode tocar a todos, não é? As noites, não é? Como é que são dormidas as noites? Há acordares repentinos, há pesadelos, há choros, depois na escola há rejeição para ir à escola, e tudo isto é para ficar na nossa ideia, para servir de alerta também. Depois, por exemplo, outros sinais, o dinheiro. Para além do próprio afastamento que é promovido ou pode existir durante o bullying, que já falámos também, não é? Sabemos que existem atos de bullying que obrigam a vítima a dar dinheiro ao agressor, não é? Obrigando também normalmente ao silêncio. E aqui, será que os pais estão atentos a estas situações também, não é? Será que a criança, que o adolescente anda a pedir mais dinheiro que o habitual, não é? E que feedback existe do seu raio de amigos, não é? Será que os pais conhecem os seus amigos? Será que tudo isto pode ser comprovado com os amigos mais chegados? Não é? Então, e na escola? Há indícios de comportamentos fora do habitual, também relatado pelos professores, não é? Pelos diretores de turma. Na realidade, temos que ir a todas as esferas de convivência, não é? Desde os amigos de rua, não é? A própria família, não é? Os colegas de escola, sem deixar nada de fora. Portanto, conhecendo todos os meios em que a criança, em que o adolescente interage. E este é o papel de pais. E depois, na verdade, também, no meio disto tudo, haverão casos em quando a vítima, por fim, conta o que se passa ou é descoberta, porque os sinais de bullying são em demasia, não é? Os pais interrogam-se porquê é que os filhos não contaram nada, certo? A verdade é que, por vezes também, e acreditem porque isto é verdade, estes atos de bullying são também, de certa forma, alguns deles, não é? Cometidos em casa de forma disfarçada, digamos assim, e com outro nome, não é? Portanto, se as crianças, se os adolescentes, se os jovens relatarem que estão a sofrer de bullying fora de casa, ainda sofrem por parte dos pais os chamados corretivos, não é? Para abrirem os olhos. E, portanto, ao contarem, arriscam-se a sofrer também, de certa forma, a marginalização, não é? A sua minimização, às vezes até a própria segregação dentro da família, não é? Com todas as acusações por não terem conseguido resolver o seu problema e, claro, ficando assim, uma vez mais, sujeitas a uma nova forma de vergonha e de embaraço, uma vez mais. Portanto, e esta pode ser uma das explicações para a omissão, não é? Para os silêncios, para as dores que são sofridas sozinhas, o facto de a família não ser apoiante, não é? Ou não ter o suporte necessário para ajudar. E, na realidade, muitas vezes, são também estes atos de pouco acompanhamento familiar, que como não promovem as competências das crianças, não é? Minimizando-as sempre por qualquer falha, não é? Leva a estes estados de maior suscetibilidade, não é? E, portanto, de certa forma, o deixarem-se ser alvo de bullying, não é? Porque, na realidade, nunca receberam instruções de como enfrentar sequer. Portanto, não estão dotados dos mecanismos, da forma de evitar. Depois, por outro lado, também, porque aqui o papel também não é o de pura e simplesmente condenar o ato do bullying em si, mas o tentar perceber também porque é que ele acontece. A verdade é que
para haver o bullying são precisos pelo menos dois intervenientes, não é? O agressor e a vítima. E é importante considerar estas duas dimensões, porque claramente se existe um agressor e se queremos que o seu comportamento tenha um fim, é importante também perceber porque é que acontece em primeira mão. Então, vamos lá. Por exemplo, porque é que alguém se torna um agressor? E podemos aqui criar um centro de hipóteses. Torna-se agressor porque quer ganhar relevo pessoal dentro do grupo social em que se encontra, e muitas vezes vê isto também como uma forma de um ritual para ser aceito num determinado grupo também, não é? Depois também porque todo este comportamento de poder e controle sobre o outro, não é? Acaba por ser reforçado, não é? Incentivado, apoiado pelo seu próprio grupo também. Depois ainda, estes atos podem ser também de uma forma de escape, digamos assim, uma forma de compensar qualquer necessidade pessoal, familiar, afetiva, por exemplo, não é? E vamos a um exemplo. O jovem, o adolescente, por exemplo, que bate nos mais novos do que ele, porque em casa tem um irmão mais novo, que segundo o seu entendimento, recebe todas as atenções. Então, outra vez no seu entendimento, todos aqueles que forem mais novos do que ele, ganham esta representação de que são mais merecedores do carinho, mais merecedores do afeto, não é? E que este ato de agir contra os mais pequenos, contra os mais fracos, acaba por ser uma forma de demonstrar o desagrado pela forma como os pais, os educadores, conduzem a educação, os ensinamentos, a distribuição dos afetos e por aí fora. Portanto, aqui o bullying também, com uma componente afetiva muito forte, não é? E não só devido, por exemplo, a uma eventual agressividade latente. Portanto, uma vez mais, a situação pode ser bem complexa, não é? E pode, como vimos também, pode até ter origem no seio familiar. Portanto, fica um novo alerta. Mas, ok, continuamos, vamos ver mais algumas características, mais algumas condições que normalmente os bullies, os agressores reúnem e aqui vamos a mais um alerta para os pais. Então, a necessidade aparente de estar sempre em dominância perante os outros, não é? A necessidade da subjugação, a humilhação que submete os outros de forma constante, não é? Depois, as ameaças, não é? As ameaças constantes como forma de conseguir o que pretende, não é? A noção de superioridade que mostra, seja com irmãos, com vizinhos, com amigos, com as próprias figuras de autoridade, não é? Os pais, os professores, etc. e por aí fora. Depois, por exemplo, também o tornar-se muito impulsivo, não é? Com pouca tolerância à frustração, não é? Todas as dificuldades em obedecer às regras, a dificuldade em obedecer aos limites impostos, não é? A dificuldade de lidar com tudo que seja uma adversidade. Depois, também ainda, por exemplo, a mentira, não é? Aqui a mentira muito presente também, não é? Depois, todos os comportamentos de oposição, todo o enfrentar, todo o desafiar da autoridade, não é? Outra vez, como se há pouco, seja com os pais ou com os professores. Portanto, estes são aspectos a ter em conta, não é? A termos em mente, a termos presente em mente, que podem ter um contributo grande em todos estes comportamentos menos próprios no bullying. No entanto, também de uma forma algo resumida, não é? E para perceber todo este impacto, é bom reconhecermos que o bullying tem, na maior parte das vezes, associado todo este papel da hostilidade, não é? De provocar o dano no outro através do desequilíbrio de poderes, não é? Do desequilíbrio de força, não é? E isto continuado no tempo, não é? E depois já sabemos também que podem ser considerados em tantos campos, não é? A nível verbal, a nível físico, não é? E aqui o nível físico não é só relativamente à pessoa em si, mas, por exemplo, também relativamente aos pertences. Depois também, por exemplo, ao nível da diferenciação de género, não é? Outra vez, não é? As meninas aqui com um papel mais vincado no bullying verbal, não é? Com técnicas de exclusão social, não é? Apontando essencialmente aos atributos do corpo do outro, não é? Ferindo a reputação do outro, quer dizer, do outro ou da outra, claro, não é? Isto aqui sem discriminação de género também. E desta forma pode ser tão subtil e tão pouco notória pelos pais, pelos educadores, não é? Que o sofrimento da vítima nasce aqui, progride aqui de uma forma quase sempre crescente, não é? Porque como a intervenção física não tem lugar, não é? O agressor não vê as marcas do seu comportamento na vítima e isso dá-lhe esta noção de que pode continuar nesta forma de segregação do outro sem que seja descoberto, não é? Ao passo que depois, por exemplo, nos rapazes,
por outro lado, vão mais para um campo físico, mais para um confronto mais direto. Não é? E depois também, entre tantas outras formas de atingir o outro, não é? Temos o já tão conhecido ciberbullying, não é? E aqui com um poder enormíssimo, porque existe da parte de quem o pratica, não é? Uma ideia clara de impunidade, não é? A sensação de impunidade para ele enquanto agressor, porque se encontra a distância simplesmente, não é? E esta distância, naquele momento, é entendida por si como sua amiga, não é? Porque mantém-se neste sentido de se manter de forma continuada, neste poder, nesta sensação de se ser inatingível. Ok. Então, o que é que se pode fazer nestes casos? O que é que devemos fazer nestas situações? Mas não podemos esquecer que temos duas fações, não é? Temos duas realidades, ou seja, as vítimas de um lado, não é? Os agressores do outro. E, na realidade, tanto uns como outros precisam de ajuda, não é? Uns para evitarem a agressão, não é? E os outros para mudarem de comportamento, da ameaça, da violência. Portanto, temos assim que ver estas duas partes. Ou devemos sempre considerar estas duas partes. Então, no caso das vítimas, é essencial ensinar algumas estratégias, não é? de como se protegerem, de como não deixarem que as suas eventuais fraquezas que os agressores encontraram, que possam continuar a ser usadas por estes. Depois, naturalmente, criar condições de apoio, de suporte, de cumplicidade, não é? Em que as vítimas reconheçam que podem contar com a ajuda do adulto naquele momento, não é? E que não irão ser julgadas, não é? Criando um diálogo, criando uma comunicação aberta, em que o adulto reconhece os medos da vítima, não é? Valida estes medos, não é? As suas preocupações, mas ao mesmo tempo também explorando as suas competências, explorando a sua arte, digamos assim, para afastar o agressor. E, naturalmente, sempre com o objetivo de todas estas estratégias de comunicação, conjuntamente com aquelas que se usam para o afastamento do agressor em si, poderem dar à vítima a sensação de controle sobre si, não é? De controle sobre o outro e sobre o meio, não é? Retemperando, no fim, todo este processo. Portanto, aqui o papel dos pais, dos educadores, dos terapeutas é fundamental, não é? Na medida em que se reconhecem as dificuldades da vítima, mas não a deixam simplesmente nesse papel, não é? Encontrando aqui em conjunto, não é? Uma forma para esta mudança de papéis. E esta mudança de papéis no bom sentido, não é? Porque não se pretende que a vítima se transforme ela própria em agressor, mas no sentido em que, com esta segurança de saber como fazer, poder retomar o seu papel social sem medos e sem receios. Mas depois também sabemos que, por vezes, algumas crianças são mais fechadas, menos expansivas, não é? E por isso, outra vez, o papel dos pais e dos educadores, naturalmente, é fundamental neste papel de detetive, a encontrar todas as mudanças de comportamentos, de humores, não é? E perceber se algo disso poderá estar relacionado com este problema. Portanto, vamos manter-nos próximos dos filhos, próximos das crianças, dos adolescentes, não é? Vamos mostrar que compreendemos os seus medos, não é? Vamos sempre reforçar que em conjunto se vai resolver a situação, não é? Vamos sempre mostrar e manter presentes todas as conquistas que a criança, que o jovem já fez antes, para lhe conferir esta sensação de capacidade para resolver um problema. Portanto, vamos reforçar, vamos elogiar, vamos manter presentes e mantermos alerta também para todos estes sintomas. No fim, o objetivo é naturalmente, para a vítima dotá-la de todos os mecanismos de proteção que permitam o seu afastamento da situação, não é? E, naturalmente, o término definitivo daquele controle pelo outro. Depois, nos agressores, por vezes, o papel é tão ou mais complicado, não é? Porque é preciso entender o porquê de tudo aquilo estar a ocorrer, como vi antes, e abraçar este problema do agressor, tal como o fizemos para com a vítima. Porque, de uma forma diferente, naturalmente, existirão carências, limitações, condicionalismo, não é? que levam que tudo isto tenha lugar. O facto é que, independentemente do caso, não é? Seja vítima ou seja agressor, não é? E já vimos também que em algumas situações o próprio agressor também pode ser de alguma forma vítima, não é? Portanto, estes casos devem ser atendidos de forma rápida, não é? Adequada, não é? Evitando aqui tantas consequências negativas, não é? A diminuição da autoestima, a autoculpabilização por não se reconhecer enquanto vítima, tendo o poder para sair daquela situação. E depois tudo isto generaliza-se, não é? Estende-se para tantas outras áreas da vida, não é? Surge esta sensação de fraqueza, de minimização, outra vez, não é? De sensação de não ser capaz de nada. E, na verdade, em muitos casos,
encontramos um verdadeiro desamparo, não é? O aceitar esta situação como algo que já faz parte da sua vida, e isso causa naturalmente um sofrimento incalculável nas crianças, nos jovens, não é? Com esta sensação de se pensar que, independentemente do que quer que se faça, nada irá resultar. Depois, claro, tudo nasce daqui, não é? Os estados depressivos, não é? Os relatos, infelizmente, cada vez maiores em número dos suicídios, não é? Portanto, já vemos que é uma matéria sensível, não é? E que a tal bufetada, não é? Por vezes não resolve o problema, porque o caso já escalou, porque a situação é verdadeiramente grave. Portanto, pais, vamos ficar atentos, quer se trate de vítimas ou de agressores, não é? E conduzir a questão de forma a que a criança ou o adolescente se sinta acompanhado, protegido em todos os sentidos da palavra, não é? E cuidar de cada caso em particular e de forma isolada também, porque as razões para cada um naturalmente poderão ser diferentes de qualquer uma outra. Porque, no fundo, o importante é atender a cada situação de forma única, não é? Entendendo os porquês da agressão e estimulando também na vítima todas as estratégias de afastamento e de combate daquele comportamento do agressor. Portanto, com uma resposta individualizada e personalizada para cada caso. Bem, ficou aqui um pequeno pedacinho sobre esta questão tão complexa, não é? Haveria ainda tanto para falar, mas acho que ficou aqui, resumidamente, o essencial. Portanto, pais, vamos manter alerta, vamos mantendo atentos aos comportamentos, às alterações de comportamento e vamos agindo de acordo, vamos acompanhando, estando presente, ok? Quem precisar de ajuda, quem precisar de ajuda suplementar, estamos cá também para ajudar, ok? Portanto, obrigado por terem assistido, fiquem todos bem, até depois, obrigado!